Salve galera, Saca Essa está no ar! Hoje vamos falar de uma modalidade bastante conhecida em sua terra natal, mas que ainda apresenta bastante dúvida e confusão para quem não é norte-americano. Vai me dizer que você nunca ficou curioso para saber os critérios e regras utilizados pelo futebol americano. Essa é a nossa modalidade de hoje. A TV UNG visitou a equipe Rhinos, aqui mesmo de Guarulhos, para entender na prática o que é o futebol americano. O resultado você confere a partir de agora. Saca essa! O futebol americano, em sua forma atual, surgiu de uma série de jogos entre universidades americanas. Fato é que enquanto uma das equipes jogava baseada em regras do rugby, a outra jogava baseada em regras mais próximas do futebol europeu. Isso fez com que algum tempo depois eles formassem a Associação de Futebol Interuniversitária, que usava as regras do rugby com uma ligeira diferença na contagem de pontos. Agora que você conhece alguma coisa da história do esporte, que tal entender primeiro as suas regras? O futebol americano você tem pelo menos 3 a 4 modos de pontuar. Ganha a equipe que pontuar mais no final dos 4 tempos de 15 minutos. Você pode chegar no final do campo e marcar um touchdown, que é o grande momento, é como se fosse o gol do futebol. Você pode chutar a bola após um field goal, você marca um ponto extra. Você pode, estando seu time na defesa, você pode marcar um safety, que seria derrubar o jogador adversário com a bola na área de touchdown dele. Então seria como se a sua defesa fosse tão forte que empurrou o adversário de volta para o começo do campo. Você marca 2 pontos, ou você pode tentar um chute longo de qualquer lugar do campo e marcar 3 pontos. Essas são as principais formas de pontuar. As equipes entram em campo de 40 a 60 jogadores, vão para um jogo. Ficam 11 no campo por vez, só que você acaba tendo um time de especialistas que são responsáveis por iniciar o jogo, seja no começo do tempo ou quando tem um touchdown. Eles fazem o chute da bola ou retornam a bola para começar o jogo mesmo, com as equipes de ataque e defesa, que são jogadores específicos para ataque e jogadores específicos para defesa. Então aí dentro você vai ter 5, 6 perfis de pessoas para cada equipe dessa, e aí você ainda tem os reservas, porque por ser um jogo de contato, você acaba tendo pequenas lesões que vai tirando os jogadores de campo. O nome das posições. Para o brasileiro é um pouco difícil adaptar, já tentaram fazer traduções, mas fica algo horrível. Tentam falar quarterback é o zagueiro, é horrível. Quarterback é o responsável por lançar a bola, é o estrela do time. Tem que ser um cara mais centrado, normalmente é o cara mais sério da equipe, é o mais dedicado, porque o coração do ataque, o coração da equipe é o ataque, que é quem pontua. E o coração do ataque é o quarterback, que é o cara que passa todas as ordens para todas as pessoas que estão ali obedecendo ele, seja para receber a bola dele ou seja para proteger ele. Você tem a linha ofensiva, que normalmente são 5 caras grandes que protegem o quarterback. Você tem os wide receivers, que são os receptores. Eles fazem rotas imaginárias, eles correm no campo de forma organizada e marcada de tempo para receber a bola exatamente onde o quarterback quer que eles estejam. Você tem os corredores, que recebem a bola e saem correndo de trás da linha para tentar avançar. São caras mais rápidos e que não gostam tanto de viver. Muita gente escuta esse azul 23, abóbora 14. Isso aí é... Às vezes o quarterback não está falando nada, mas dentro desses códigos ele está passando as jogadas aonde ele quer que cada jogador vá do ataque. Então, para enganar a defesa, às vezes ele começa a falar um monte de besteira, mas no meio dessa besteira tem um códigozinho, por exemplo, cor, número ímpar, eu quero que corra todo mundo para a direita. E aí ele vai falando um monte de besteira e ali no meio ele fala rosa 13. E aí todo mundo já sabe que a cor número ímpar tem que correr para a direita. Então, essas coisas que eles falam, e normalmente não é só cor.
Vai desde pratos de comida a tudo. O futebol americano é uma verdadeira febre nos Estados Unidos. Desde 1990, passou a ser considerado o esporte mais popular, deixando de lado o beisebol. Nos dias atuais, a liga profissional, a National Football League, conhecida carinhosamente como NFL, possui 32 equipes. Na final da Liga Nacional Americana, 2 equipes disputam o título anualmente. É o famoso Super Bowl, que tem a audiência equivalente a quase metade dos lares com TV entre os americanos, além de ser exibido em mais de 150 outros países em 30 diferentes idiomas. O futebol americano lá, para um esportista, é o ápice, é o topo. Se você é um jogador de futebol americano, você é o melhor. Assim como ser uma líder de torcida é o melhor para as meninas. Eles prezam muito a beleza e a perfeição física que o futebol americano acaba pedindo da pessoa. Então, se você é alguém rápido, você vai ser muito rápido. Se você é alguém forte, você vai ser muito forte. Então, essa perfeição é o que os americanos sempre procuram dentro do esporte, que eles que criaram. E tem toda a parte mídia também. Se você parar para pensar, só a final da NFL acabou movendo mais dinheiro do que a Copa do Mundo. Então, é o evento esportivo mais importante do mundo. E o núcleo dele é os Estados Unidos. Você tem focos na Europa e focos na América do Sul. E todas essas pessoas têm como exemplo os Estados Unidos. Então, para o americano, a coisa mais importante para ele é ser um jogador. Aqui no Brasil, esse esporte caminha devagar. Mas se depender dos atletas brasileiros, esse esporte tem tudo para virar sensação dentro de alguns anos. No próximo bloco, nós vamos conhecer os eventos realizados aqui no Brasil. O Saca Extra faz uma pequena pausa e volta já! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Uhul! Borboleta! Estamos de volta com o Saca Essa. Você sabe quais são os principais eventos de futebol americano realizados aqui no Brasil? É o que vamos saber a partir de agora. O crescimento da popularidade do esporte no nosso país levou à criação de diversas entidades que buscam, entre formação de atletas, organizar campeonatos e iniciar a profissionalização do esporte no país. O futebol americano no Brasil, ele acabou se dividindo em 2 correntes. Existe a CBFA, que é como se fosse a CBF do futebol. É um grande grupo de times, desde um muito fraco até um muito forte, joga todo mundo junto. Não tem apelo profissional nem nada, eles estão lá mais para organizar as coisas. Existe o torneio Touchdown, que é o torneio que o Rhinos faz parte. É um torneio voltado para o profissionalismo. São 20 equipes convidadas. O torneio procura nivelar a força dessas equipes. Então são criadas tabelas, são criados jogos nivelados. O torneio Touchdown, ele é muito mais voltado para o aspecto do americano. É aquela parte de mídia, fazer belos jogos, todo mundo bem uniformizado, todo mundo fazer um espetáculo bonito que atrai a mídia, que atrai novas pessoas.
Já o pessoal da CBFA, eles preferem ter muitos jogadores espalhados pelo Brasil. São visões diferentes. O Rhinos preferiu seguir o torneio touchdown. Campeonatos, a maioria dos estados brasileiros, principalmente Sul, Sudeste e Norte, tem os seus campeonatos. Cada estado tem um campeonato aí de em torno de... São Paulo é o que tem mais times. Em São Paulo você tem 2 campeonatos estaduais, um com 18 times, que é a FEFASP, Federação de Futebol Americano de São Paulo, e você tem a Liga Paulista de Futebol Americano. A FEFASP, que o Rhinos faz parte, são 18 equipes. Entre elas você vai ter Botafogo, de Ribeirão Preto, Corinthians, Santos. Então é um campeonato que atrai mais mídia. E a LPFA são 6 equipes que, por diferença de ideologias, não se juntaram à nossa federação. Você vai ter o Paraná, que tem um campeonato extremamente forte, organizado, extremamente centralizado. Eles têm uma organização muito boa. E em nível nacional você tem 2 torneios, que é o torneio Touchdown e o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. O torneio Touchdown começa em junho, com as 20 equipes. São 7 jogos de temporada regular de cada equipe, mais os jogos de oitavas de final até a final. A CBFA, cada ano eles fazem o torneio de um modo, mas normalmente são 32 equipes que jogam regionais para poder diminuir os custos deles e depois eles jogam interestaduais. São modelos diferentes, mas acredito que divulga o esporte em âmbito nacional. O futebol americano já tem oferecido as primeiras oportunidades aos seus praticantes. Depois de uma grande luta para conseguir sua popularização no país, a modalidade já começa a render os seus primeiros frutos. Hoje eu sou presidente e um dos sócios do Rhinos, além de jogador. Eu hoje trabalho exclusivamente com o Rhinos, seja com a nossa equipe de rugby, seja com a nossa equipe de futebol americano. O futebol americano está um degrau acima, tá quase profissional. Já tive oportunidades de conhecer Anderson Silva, fizemos uma propaganda com Anderson Silva aqui em Guarulhos, foi bem legal. A gente viaja, ano passado a gente viajou 12 mil quilômetros pelo Brasil jogando, foi super legal. Você acaba conhecendo o Brasil inteiro e praticando o esporte que gosta, né? São poucas pessoas, acredito eu, que podem falar hoje que fazem parte de um time, viajam, dormem fora e conhecem o Brasil inteiro. Eu tive a feliz oportunidade de 3 jogadores meus que nunca tinham viajado de avião e tiveram o prazer de viajar de avião junto com a equipe. Isso são coisas que podem ser pequenas para algumas pessoas, mas a gente acaba vendo esse lado legal das coisas. O Saca Extra faz mais uma pequena pausa e volta com o depoimento dos praticantes de futebol americano. Você vai entender o que eles mais gostam na modalidade. Voltamos já! Oi pessoal, eu sou a Nilza Siqueira, economista e professora da Universidade Guarulhos. Estou aqui para contar uma novidade para vocês. A família dos cursos de graduação vai aumentar na nossa universidade. Em 2013 vem aí o curso de economia, que é um curso de bacharelado com duração de 4 anos. A ideia é formar profissionais capacitados para trabalhar em empresas públicas e privadas na área de gestão. E aí vocês podem perguntar, por que estudar economia? Os últimos fatos da economia mundial trouxeram as questões econômicas para o centro das discussões, despertando o mercado para a busca de profissionais formados na área. E é aí que nós entramos, com o diferencial e qualidade que a UNG oferece há mais de 40 anos. Com ampla infraestrutura, profissionais com experiência e professores capacitados, a UNG oferece o melhor curso de economia para atender a demanda do mercado de trabalho. Então, entre no site e faça sua inscrição no vestibular. Esperamos por vocês, boa sorte e até mais. Assim como qualquer modalidade esportiva, o futebol americano também possui as suas restrições, assim como comenta Renato Afonso.
As restrições são muito mais psicológicas do que físicas. Futebol americano você vai ter desde o baixinho, gordinho, até o alto, magrelo, passando todos os perfis físicos. Você tem posição para todo mundo. Todo mundo vai achar sua posição para jogar. Pode não ser em nível profissional, mas com certeza vai poder praticar com os amigos, vai poder achar um time, vai poder praticar o esporte. Já as restrições psicológicas, é um esporte extremamente duro. Ele castiga a pessoa que vai para uma balada no dia anterior, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma. Esse tipo de pessoa não tem futuro no futebol americano. Eu comecei em torno de 2006. Eu brincava só em videogame, né? Conhecia pelo videogame. E um amigo meu que morava ali na região do Carrão falou que estava começando um time e tudo mais. Eu falei, pô, interessante, vou lá brincar, né? Na época ainda era o flag, não tinha os equipamentos, né? Era só as fitinhas na cintura. E comecei aí. Olha, eu já jogo há 2 anos já na Portuguesa. Comecei nas categorias de base. Foi um convite de um amigo, na verdade, que ele levou a bola para a escola. A gente ficou jogando lá e aí ele me apresentou o time, eu comecei a vir, aí encontrei uma família aqui, o pessoal super amigo, super gente boa. Tudo muda a vida, realmente, o futebol americano. O que eu vejo mais interessante é a estratégia. O pessoal fica muito focado nessa parte do contato, da força, tudo. Mas quando você começa a conhecer mais o esporte, você vê que existe muito mais estratégia por trás do que só a força física mesmo, né? O pessoal vê o futebol americano, acha que é só pancadaria, acha que é só um bando de loucos se matando, mas não. O negócio é muita estratégia, tem que ter muito treino, tem que conhecer muito do esporte, tem que estudar o time, tem que gostar muito do esporte para praticar isso aí. Antigamente o juiz era muito despreparado, o pessoal não conhecia a regra, aí então o pessoal vai aprendendo a jogar, vai conhecendo o esporte, é muito diferente, o patrocínio vai entrando, pessoas vão se interessando pelo esporte, é outra coisa. Acho que a principal parte que mais me modificou, ainda mais porque comecei cedo, né? Comecei com 15 anos por aí, a forma como você reage com as pessoas, né? Você está jogando, no caso eu sou um jogador de defesa, eu trabalho muito em equipe. Então isso me ajudou no trabalho mesmo, né? Então saber me comunicar bem com as pessoas na defesa aqui no time fez com que eu conseguisse me comunicar melhor no meu trabalho. Pro Rhinos, além de ser campeão, que é a resposta clássica, o futebol americano pra gente é formar caráter, formar pessoas. Eu tenho certeza que hoje, das 80 pessoas que eu tenho jogando, a maioria não vai seguir. Vai jogar aí mais 2, 3 anos. Mas elas vão levar lições que elas aprenderam no campo. A gente tem um grande esforço para ensinar honra, orgulho, dedicação, disciplina, honestidade. São coisas que você aprende no campo e acaba levando para a vida. Então, eu acredito que esse é o lado social do esporte. Acaba sendo mais importante do que ser campeão e levantar uma taça no final. Bom, quem tiver interesse, cada 6 meses tem uma peneira que é o draft aqui na Portuguesa. Vem aí que você vai se divertir, que vai ser legal. Para quem está interessado, quem está começando assim a acompanhar, perder esse preconceito que o brasileiro ainda tem, de que é o contato, que é a porrada e que vamos quebrar. Não é isso. O esporte tem muito respeito, porque tá todo mundo dentro de campo, todo mundo está sujeito a machucar, então a gente não vai fazer uma coisa com outra pessoa que a gente não quer que ela faça com a gente, né? Então vem, assiste, comece a entender quando o esporte mesmo, quando você começa a entender, você vai ver essa parte de estratégia que eu falei, você vai ver como é muito mais interessante, além só dessa parte legal das porradas. Eu gostaria de deixar para o pessoal conhecer a equipe de Guarulhos, saber que o Rhinos veio aqui para Guarulhos desde o começo de 2012. A gente está fazendo um trabalho focado na cidade, para a cidade que sente falta de ter exemplos e ídolos, não importa onde, mas principalmente no esporte.
Então a gente está querendo mostrar para a cidade que existem pessoas dedicadas, comprometidas, que querem pôr o nome da cidade lá fora sem ser por desgraça. Porque hoje em dia você só conhece Guarulhos por problemas. Então a gente está vindo para cá para criar essa solução. A gente vai dar motivo para a cidade ter orgulho e a gente convida todo mundo para vir conhecer a equipe. Seja em jogo ou seja em um treino, basta vir procurar a gente. É isso aí, galera. Infelizmente o nosso tempo de hoje acabou, mas tenho certeza que você entendeu bem o que é o futebol americano e percebeu que o esporte se tornou bastante brasileiro. Semana que vem estaremos de volta com outra modalidade. Se você quer conferir essa matéria e outras feitas pela equipe da TV UNG, acesse o nosso site no YouTube, nesse endereço que aparece aqui na tela. Para dúvidas ou sugestões, o e-mail é tv@ung.br. Até a semana que vem, galera. Tchau, tchau.